Oi, galera. Eu espero que vocês estejam animados. Eu sou a Ingrid Rosa, estudante do Instituto Federal Fluminense, professora residente do Liceu. No plantão Enem de hoje, vamos ver questões sobre ciclo biogeoquímico do carbono, um conteúdo que está incluído em ecologia, química ambiental. E para fixar nossos conhecimentos, a primeira questão. O ciclo do carbono na natureza pode ser representado simplificadamente da seguinte maneira. Aqui a gente tem um fluxograma. Aí, o pedido da questão. Os números de 1 a 5 indicam, respectivamente, o que ele está pedindo aqui? Para a gente botar os nomes dos processos que acontecem em cada passo de cada fluxo, de acordo com a numeração. Só que já lhe adianta, você pode tentar resolver e pausar o vídeo. A questão ela foi mal elaborada, e para você resolver, você tem que ter uma noção do ciclo como um todo. Então, eu já vou partir para a explicação. Aqui a gente tem o ciclo do carbono como um todo. E logo se vê que é um ciclo muito extenso, muito complexado. Só que a primeira dica é, para analisar o ciclo do carbono, você não precisa ter uma ordem. Você pode começar por qualquer coisa aqui, porque uma coisa depende da outra, mas elas não têm ordem de fatores. Tá? Então, eu posso começar por qualquer coisa. E qual é a importância do ciclo do carbono? É exatamente a ciclagem desse elemento, pela atmosfera, pela litosfera, hidrosfera, biosfera, porque você ciclando um elemento, você permite que uma energia flua na natureza, tá? Aí vamos lá. Mas só uma observação. Quando você cicla o carbono, se ele deixou de existir em uma determinada forma de um determinado ser vivo, ele não vai deixar de existir na natureza. Isso porque, ao ciclar, você está permitindo que ele exista em outra forma, em outro elemento, em outro ser, de uma composição e estruturas diferentes. Mas aí vamos lá começar a analisar. Eu vou começar a partir da respiração. Tá aqui, ó. A gente tem os nossos animais que respiram e liberam o gás carbônico. Só que o gás carbônico ele é solúvel em água. Chega um momento que ele se precipita, né? Que ele interage com as moléculas de água e através da chuva ele acaba voltando. E quando ele volta, ele acaba até causando o processo de erosão nas pedras. E ao causar esse processo, ele volta para o solo, aonde no solo através da degradação, ele é envolvido pela estrutura do solo. Mas a gente também pode retornar e pensar, a partir do solo, é que a indústria pega a matéria-prima para poder queimar. Então, aqui na indústria, a gente tem emissão de carbono. O carbono voltou para a atmosfera. Em vez da indústria, podia ser um vulcão, que também libera gás carbônico. Aqui embaixo a gente também tem um exemplo, no caso dos fungos e as bactérias que liberam gás carbônico. Alguns fungos e bactérias liberam até metano, tá? Que é o CH4. Que quando a gente fala de ciclo do carbono, o aluno só pensa que é o quê? Gás carbônico, dióxido de carbono, que é o CO2, mas não, é qualquer molécula, qualquer gás que tenha o carbono em sua composição. E o metano ele é muito importante no caso do ciclo, porque o potencial dele de prejudicar o efeito estufa é 20 vezes maior, tá? Aí beleza, vimos casos onde o gás carbônico ele é emitido, mas também a gente tem casos onde o gás carbônico ele é absorvido, onde ele é trazido de volta. Pode ser aqui na nossa plantinha fazendo fotossíntese, tá vendo? Também pode ser aqui nas algas ou no fitoplâncton, de diversas formas. Aí a gente já tem que pensar. Existem duas maneiras desse ciclo continuar. Pode ser através da respiração da própria planta, porque não sei se vocês sabem, mas a árvore ela utiliza o carbono que ela pega na fotossíntese para fornecer a ela mesma estruturas orgânicas, mas ela também respira como nós, só que não na mesma porcentagem. Ela respira, galera, o dia todo. Ela utiliza de oxigênio, assim como nós, o dia todo, só que não da mesma forma. Tá? Então, assim, ela também devolve gás carbônico para a atmosfera.
entendeu? Para o ambiente, por mais que ela utilize dele para fazer a sua matéria orgânica. Isso aí a gente já vai ver lá na parte das plantas, tá? E a segunda forma do gás carbônico que a planta absorveu para a sua composição orgânica voltar para esse ciclo é, exemplo, esse animalzinho aqui, que agora está mortinho, foi lá e comeu a raiz dessa planta. O que, que ele fez? Através do ato de nutrição, ele se alimentou e absorveu o carbono que a planta tinha absorvido. Então, ó, o fluxo já continuou. No caso, agora que ele morreu, o que, que vai acontecer? Processos decompositores vão tomar conta do corpo dele para que esse carbono possa voltar através de processos metabólicos para o solo. Então é isso que acontece. E a gente ainda tem um outro caso do carbono voltar, que é aqui no caso a formação de combustível fóssil. Mas como que acontece essa formação? E essa forma aqui é a forma mais estagnada do carbono ficar e fixar. No caso, há um assoterramento, no caso, desses compostos de degradação, e devido à ausência de oxigênio, não tem como os agentes decompositores agirem e serem bem-sucedidos. Então, por conta disso, existem reações químicas isoladas embaixo da terra que acabam gerando o combustível fóssil. Então, a partir disso, a gente já começa a entender. E o que acontece, galera? Uma coisa que vocês têm que entender. Esses processos, um regula o outro. Ó, a fotossíntese, por exemplo, quando o mundo começou, ele era só gás carbônico, só gás carbônico. Por isso que as plantas vieram, porque quando você tem um excesso de componentes, você possibilita o surgimento de outro. A fotossíntese, ela regula para que não tenha tanto gás carbônico na atmosfera. Aí o que que desregula? A queimada do petróleo, porque esse combustível fóssil é um carbono que já está isolado do sistema. Então, quando você libera de novo, você está desregulando todo um ciclo, assim como o desmatamento, tá? Agora a gente pode voltar e analisar da seguinte forma, ó. Vocês têm que olhar sempre o fluxo das setas para fazer a indagação. Não adianta olhar somente tipo os elementos de ponta a ponta. Ah, nessa ponta aqui tá o gás carbônico, o dióxido de carbono, e aqui estão os vegetais. Qual é a relação entre eles? Assim não dá. Para resolver essa questão, vocês precisam pensar como a pessoa pensou na hora de elaborar. Que inclusive é um equívoco, né? Que você não pode elaborar uma questão pensando que a outra pessoa vai ter o mesmo pensamento. Questões têm que ser feitas de acordo com uma lógica. Mas vamos lá, vou pensar junto com vocês. O carbono, aqui nesse sentido, ele está entrando nos vegetais. Tá vendo que a setinha tá aqui, o carbono que vai em direção aos vegetais? Então, a pergunta tem que seguir o sentido da seta. Então, vocês vão perguntar algo do tipo, na hora de resolver, ó. Como que o carbono entra nos vegetais, tá? Essa a gente já sabe, é simples, fotossíntese é a única maneira. Então a gente já sabe que todas as alternativas que tem fotossíntese, uma é a nossa. Então a B e a C já estão fora. Aí, olha só a pegadinha. A gente sabe que a gente está falando do ciclo do carbono. Uma pessoa despreparada, ela vai ler assim, ó. Ai, como que o carbono chegou no vegetal e como que o carbono agora vai passar para o animal. E não é isso, gente. O ciclo do carbono não é o carbono, esse elemento se transformar e nunca desaparecer. Então, vocês não vão ler assim, ah, como que o gás carbônico vai para os animais? Não, 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 não. Vocês vão ler assim, ó, no sentido da seta. Como que os vegetais entram nos animais, como que os vegetais vão para os animais, como que os vegetais têm funcionalidade para os animais. Vocês vão fazendo perguntas porque uma delas vai se encaixar perfeitamente. Aí vamos analisar o porquê que os vegetais estão aqui. Porque ao fazer a fotossíntese, o vegetal conseguiu assimilar o carbono do dióxido de carbono, do gás carbônico, para fazer suas estruturas orgânicas. E a primeira pergunta que a gente fez, se eu não me engano, foi: como que os vegetais entram nos animais? Essa pergunta não nos serve muito bem, porque vegetal não entra
nos animais. Mas a gente fez uma outra pergunta que obedece o sentido, entendeu? Que a gente fez a pergunta assim, ó, como que os vegetais são utilizados pelos animais? Essa pergunta fez sentido. A gente já sabe que os animais se nutrem de vegetais, comem vegetais. Então a gente já sabe até qual é a resposta certa aqui, ó. Número 2, a nossa segunda alternativa aqui, nutrição. Mas vamos continuar desvendando para a gente entender. Ó, 3, vamos de novo analisar o sentido. A seta tá vindo para cá, ó, dos decompositores para o gás carbônico. Então vamos começar a fazer perguntas. Como que os decompositores liberam gás carbônico? Como os decompositores expelem gás carbônico? Isso é simples, a gente já sabe. Como que eles retiram, que tá saindo, tá vendo? Aqui tá os decompositores, a setinha tá indo em direção ao gás carbônico, porque o gás carbônico tá saindo, o dióxido de carbono tá saindo daqui. Isso a gente já sabe, por duas umas. Reações metabólicas ou respiração. Então tá aqui, ó, respiração. 4. A gente tem combustíveis e a setinha tá indo em direção ao gás carbônico. Então vamos perguntar, no caso, como que os combustíveis, não, é isso aí. O que que o combustível faz para o gás carbônico? Como o combustível libera gás carbônico, entendeu? Você vai fazer sempre a pergunta do sentido da seta, do primeiro para o que estiver na ponta da seta. Como que ele libera? Através da combustão. E o último, ó, como que o carbono dos vegetais e dos animais vão servir para combustível ou decompositores. Esse aqui é o mais simples, através da morte. Então, a nossa resposta é a letra A. Aí aqui eu fiz, né, escrevi tudo direitinho para caso vocês queiram refazer. 2. Considere o esquema que representa parte do ciclo do carbono. É correto afirmar que o processo... Essa eu vou fazer aqui agora com vocês, não vou nem explicar porque ela é simples. Essa aqui já tá bem feita. Ó, aqui a gente tem um processo e aqui a gente tem outro processo. Não citou que ser vivo é. A gente só tem que entender que no processo 1, a assimilação, a entrada da água e o gás carbônico para a saída do oxigênio e compostos orgânicos. Deu o exemplo de glicose. Aqui de cara, se vocês estudaram, vocês já sabem que o processo na natureza que utiliza água, gás carbônico e gera oxigênio e glicose é fotossíntese. É isso que a planta faz. Ela libera oxigênio para o meio e glicose para ela mesma, gerando uma fonte de energia. Então, aqui a gente já sabe que o processo aqui é fotossíntese. Beleza. Aqui, vamos lá, ó. O sentido da seta já está ao contrário, está de baixo para cima. Então, vamos analisar. Está pegando compostos orgânicos, que é a glicose, e o oxigênio para gerar água e gás carbônico. A gente já sabe também que a respiração, você precisa ter energia para poder respirar. Se você não tiver energia, você morre. Não tem como fazer nada. E o oxigênio, quando a gente respira, o que tá deixando entrar? Além de outros gases atmosféricos, mas principalmente o oxigênio. E quando você tem um resultado da sua respiração, da sua assimilação a nível celular do oxigênio, você libera gás carbônico para o meio ambiente, para a natureza, e também água. Tanto que se você respirar num vidro, fica tudo embaçadinho. São as partículas de água que você está liberando. Agora, basta a gente entender o seguinte. Esses processos são feitos por quem e quando? Então, vamos lá, letra A. O processo 1 é realizado por animais, tanto na presença quanto na ausência de luz. Isso aqui está errado de cara, que a gente sabe que fotossíntese só é feito por planta. B. O 2 é realizado por animais e vegetais, apenas na presença de luz. O 2, a gente sabe que é a respiração. O animal, ele não precisa respirar apenas na presença de luz, ele tem que respirar o dia todo, senão ele morre, né? Então, C.
Processo 1 é realizado por animais e vegetais apenas na presença de luz. Olha só, a gente sabe que o processo 1 é fotossíntese. Animal não faz fotossíntese, independente de ter luz, não ter luz. Então, D. O processo 2 é realizado por animais e vegetais, tanto na presença quanto na ausência de luz. Eu sei que é essa, vou explicar o porquê, mas vamos ler a última. O processo 1 é realizado apenas por animais. Já está errado que a gente sabe que é fotossíntese. Então vamos lá. Por que que a resposta é essa? Gente, vocês têm que entender o seguinte: a gente cresce ouvindo que a plantinha faz fotossíntese, que ela age de uma maneira no ar e a gente age de outra maneira que se chama a inversamente a planta, entendeu? Só que isso é um conceito errado. Os vegetais, as plantas de forma geral, eles fazem sim fotossíntese, mas eles não fazem só fotossíntese. Eles também precisam respirar. E para esse processo de respiração celular, eles utilizam de oxigênio. A diferença é que eles respiram como nós de forma muito mínima. Eles respiram o dia todo, só que muito pouco. Então, ela pega para si muito mais carbono através da fotossíntese, assimilando o gás carbônico em todo o processo, e libera muito oxigênio. É muito pouco oxigênio que fica para a sua própria respiração celular. E quando a planta respira e pega oxigênio, ela acaba liberando uma pequena quantidade de gás carbônico, tá? Então a planta regula sim a natureza, porque ela minimiza a quantidade de gás carbônico na natureza de forma geral, mas ela também utiliza uma pequena porcentagem de oxigênio durante todo o dia, com luz ou sem luz, para poder respirar. Um é para manter os seus processos em funcionamento, e o outro é também para, no caso do carbono, para fazer suas estruturas orgânicas, para ela crescer, se expandir, entendeu? Ter a formação de glicose, entre outros. Terceira questão: a exploração da camada geológica denominada de pré-sal, que abrange desde o litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, pode colocar o Brasil entre as 10 maiores reservas de petróleo do mundo. Bom, positivo para a economia até agora. Segundo as expectativas, o incremento das reservas representará um crescimento dos atuais 14,4 bilhões de barris de óleo para algo entre 70 e 107 bilhões de barris. A exploração da camada do pré-sal está diretamente relacionada ao ciclo de carbono. Beleza, esse contexto é aquele contexto que eu chamo de embromation. Com uma simples frase, vocês já poderiam resolver essa questão referente ao contexto. Mas vamos lá, ignorem. Sobre esse ciclo, né, o ciclo do carbono, é incorreto afirmar que, ou seja, contexto não serviu de nada. Aqui a gente vai deduzir e depois eu vou exemplificar. A quantidade de carbono, de gás carbônico, no caso, dessa forma, na atmosfera atual é menor do que na atmosfera primitiva do planeta. Parece bom, porque realmente, como eu falei com vocês, na atmosfera primitiva do planeta, quando o planeta estava começando, existiam muitas reações químicas e por conta disso tinha muito carbono, por conta das queimas. Carbono exatamente expressado na forma de gás carbônico, de dióxido de carbono. Mas não só essa molécula, tinham também outros. Vamos continuar analisando. B. A quantidade de gás carbônico na atmosfera aumentou nos últimos 200 anos. Sim, porque o humano tem poluído tanto o meio ambiente que ele acaba sendo degradado e está perdendo o equilíbrio. Então, ele, em vez de se manter com pouco carbono, que hoje em dia o nosso planeta tem muitas árvores para manter esse equilíbrio. A gente está emanando tanto gás carbônico para a atmosfera que o equilíbrio está sendo quebrado e o volume de gás carbônico na atmosfera está aumentando. C. A quantidade de carbono na forma de petróleo vem aumentando a expansão da camada pré-sal. Gente, essa aí realmente eu não entendi muito bem, não. Eu tô achando que, no caso, essa é incorreta.
D. As quantidades das diferentes formas em que podemos encontrar o carbono mudam constantemente com a queima do combustível fóssil. Essa aí, gente, tem toda a lógica, porque, se você pega um pacote de carvão, queima a metade dele, quando você voltar no pacote de carvão, você não vai ter a mesma quantidade do início. É a mesma coisa do combustível fóssil. No caso, você vai encontrar esse carbono na atmosfera, porque você queimou, então você emanou o gás, né? O gás carbônico, o dióxido de carbono. Mas você não vai encontrar lá na reserva, que no caso seria o pré-sal como exemplo, a mesma quantidade que você retirou. E a quantidade total de carbono no planeta Terra não mudou significativamente nos últimos 500 anos. Então, quando você fala do planeta como um todo, você tem que pensar, o carbono ele não fica em ciclo? Então, mudar, de fato, não mudou. Se você for parar para pensar na atmosfera, só aquela região de cima, aí mudou, porque tem muita concentração. Mas se você analisar o planeta como um todo, não mudou, não. Só mudou os locais onde o carbono está distribuído, mas o somatório da porcentagem de carbono está igual, porque o carbono se transforma, mas não se elimina. A matéria vai se ciclando. Então, por isso, obviamente, a resposta errada é a C. Aqui eu vou dar uma pausa só para fazer uma observação que pode ser muito importante para vocês. Essa questão do petróleo pode ser utilizado de outras formas, como o fato do cosmético, mas em grande escala combustíveis fósseis. E o porquê que é tão perigoso? Não é só sobre a questão de emanar gases poluentes, como o dióxido de carbono, por ele ficar retido na atmosfera, mas é também pela questão de que quando você tira um líquido debaixo da terra, onde ele tem uma determinada função e uma determinada pressão lá embaixo, e você deixa um vácuo, o que isso pode acontecer? Se há um buraco no meio da terra, a terra vai preencher esse buraco. A terra de cima, ela tende a ir caindo gradualmente para poder preencher esse buraco. É igual a cadeira. Supondo que você agora, nesse momento, está sentado em um banquinho todo quadrado, todo uniforme, que ele é feito de madeira maciça, da parte de fora até a parte de dentro. Só que aí você tem um cupim extraordinário na tua casa que adora madeira maciça. E ele entrou por baixo. Ele começou a comer o seu banco pela parte de dentro. Então ele está só fazendo um buraco no banco, fazendo um buraco no banco, fazendo um buraco no banco. Vai chegar uma hora que o seu banco vai estar oco. Por dentro ele vai estar só ar. Você vai ter a carapaça, mas por dentro ele vai estar vazio, porque o cupim já comeu tudo. O que vai acontecer? Você corre risco de sentar no banco e o banco amassar, porque não tem sustentação dentro dele. E é questão assim de física. Há um preenchimento do espaço e é esse um dos perigos de ficar usando e retirando combustíveis fósseis, que é o petróleo, lá de baixo na camada do pré-sal. Lógico, tem outras questões também, que é a poluição marítima, a destruição de ecossistemas, tá? Aí vamos lá, o foco da questão, falando dela, né? A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca, analisando, aumento da porcentagem de carbono contido na Terra? Pode ser, pode sim. B. Redução da taxa da fotossíntese dos vegetais superiores. Olha, isso aí não tem cabimento. Olha só. Se você está produzindo queima, você está disponibilizando até mais gás carbônico. Então, não tem por que as plantas produzirem uma taxa menor de fotossíntese, tá? A única forma delas produzirem uma taxa menor de fotossíntese é se elas não tivessem uma luz suficiente para que elas pudessem trabalhar, porque é a partir da luz do sol, né, dos raios luminosos, que elas fazem fotossíntese. A única forma de interferir na taxa de produção é essa. Então, alternativa excluída. C. Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Não, porque da mesma forma que não reduz a taxa, também não aumenta. Vamos parar para pensar. Se aqui eu tenho uma mesa cheia de bolo, eu necessariamente tenho que comer
mais bolo do que eu preciso só porque eu tô vendo? Não. Eu tenho que comer a quantidade de bolo suficiente para encher minha barriga, para me conter, para eu não ter fome. Pode ser que por uma questão evolutiva, no futuro, tipo assim, se tem tanto bolo aqui todo dia, evolutivamente eu vou começar a comer mais. Mas para uma questão imediata, um aumento de quantidade de bolo não me justifica comer o dobro, porque eu tenho que comer aquilo que me satisfaz. A mesma coisa para planta, tá? Então, não vai ter um aumento na sua produção de carboidratos, porque não vai ter um aumento desbaratinado da sua fotossíntese, a menos que seja uma questão evolutiva que demande muito tempo. D. O aumento na quantidade de carboidratos, de carbono presente na atmosfera. Essa aqui também pode ser, tá legal essa questão. E redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Essa aí não tem nem pé nem cabeça. Então, gente, a gente está na dúvida entre a A e a D. No caso, que a queima de combustíveis fósseis pode gerar um aumento da porcentagem de carbono na Terra, contido na Terra, ou um aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. No caso, a gente sabe que a resposta é a letra D. Aumenta a quantidade de carbono contido na atmosfera. Por quê? Aqui a gente tem duas situações. A Terra como deveria ser, se fosse um ambiente saudável e bem cuidado. E aqui a Terra como ela está ficando. A gente está emanando tanto gás carbônico, lógico, também outros poluentes, que essa camada de gás do efeito estufa, do lado de cá você está vendo que ela está sendo muito enfatizada. Isso faz que a radiação solar entre, mas não saia. Por isso, fique uma estufa com um calor muito a mais do que o necessário para a vida terrestre. Então, faz todo sentido. Só que eu vou voltar na questão porque vocês têm que aprender a reconhecer um erro numa questão. No futuro, vocês podem precisar contestar ou o Enem, ou o concurso, ou qualquer outro vestibular. Eu concordo que a letra D está certa. Por quê? Quando você queima carbono, realmente você acaba emitindo para a atmosfera. E se for um valor muito exorbitante, um valor muito além do normal, o ciclo de carbono não consegue ciclar isso tudo. Beleza, mas quando a alternativa A fala o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, ele está falando a mesma coisa que a letra D está falando. A diferença é que a letra D ela está especificando mais em qual camada da Terra, em qual divisão da Terra. Por que essa questão aqui do Enem, tá, galera? Por que ela está errada? Porque quando você fala da Terra, você está envolvendo atmosfera, biosfera, hidrosfera. A Terra é todas essas divisões. Então, se eu quisesse contestar um Enem em 2009, eu iria escrever exatamente isso. Olha só, essa questão tem que ser anulada, porque a letra A fala exatamente a mesma coisa que a letra D. A diferença é que a letra D, ela especifica mais. Então, que eu tenho os olhos bem treinados, eu logo vou sacar. Vou marcar a alternativa que especifica mais. Entre a que não especifica e a que especifica exatamente a resposta no lugar, na hora, do jeito que eu preciso. Eu vou marcar qual? A que especifica, a que fala melhor. Só que essa aqui está redundante. Agora, se essa alternativa A falasse assim, aumento da porcentagem de carbono contido na biosfera. Aí sim ela já estaria errada. Creio que quem fez essa questão pensou dessa forma, porque quando a gente fala na biosfera, a gente fala na camada da Terra referente ao solo, onde tem projeção de vida. Aí sim estaria errada, porque quando você queima, você manda para a atmosfera, que é a camada superior, né, que é a camada do ar. Então é isso aí, galera. Aprendam a reconhecer uma questão errada e a retrucar quando for necessário para vocês contestarem. Nossa última questão, a gente vê novamente uma questão que ela tinha um grande potencial para ser uma ótima questão. Essa sim precisava de uma introdução. Sugiro a vocês que vocês pesquisem essa questão sobre a relatividade se o processo é rápido, se o processo é lento. Por quê? Alguns processos do carbono realmente são rápidos, mas se você olhar e pensar, poxa, o ciclo do carbono tem tantos processos, e você somar, analisar todos eles, não é rápido o ciclo como um todo. Alguns processos dele
são rápidos, tá? Aí, eu fiz isso daqui por eliminação. É só vocês pensarem e compararem. Quem morre mais cedo? Quem é que se decompõe mais cedo? Simples, porque quem for morrer ou se decompor ou ser utilizado mais cedo vai poder passar o carbono que está no seu composto, está no seu organismo, na sua estrutura, para que seja transformado em outra coisa. Vai entrar no ciclo mais rápido. Então eu fui comparando, ó. Letra C. Entre a letra C e a letra A, qual das duas alternativas vocês acham que o carbono é utilizado ou é reciclado mais rápido? Na conversão de açúcares ou na dissolução do carbono nos ecossistemas aquáticos? Lógico, na dissolução dos açúcares, porque os açúcares são consumidos e quebrados, metabolizados muito rapidamente. Então, o carbono ali sofre diversas modificações, ele está num ciclo muito rápido. Já nos ecossistemas aquáticos, isso aqui é até uma péssima alternativa, porque quando você fala ecossistemas aquáticos, você fala das rochas, que vão sofrer deteriorização. Você fala dos peixes, que eles vão se alimentar de outros peixes, vão ser consumidos por alguns peixes. Você fala de algas, então você fala de um componente que tem outros 1000 componentes. Ó, a liberação de CO também é muito rápido, porque o gás carbônico ele nunca para, ele é o principal ali que motiva todo o ciclo. No caso também, o liberado pela respiração, ó, tá mal escrita essa alternativa. Liberado pela respiração. Podia ter botado uma frase melhor, mas a gente sabe que é o mesmo caso da letra E. Então, só me sobrou marcar a letra D. Se você for parar para pensar, na natureza, a madeira ela não é degradada assim tão facilmente. A madeira só está entrando no ciclo do carbono de uma forma muito rápida porque nós estamos desmatando e queimando de uma forma muito massiva. Porque é muito mais capaz de uma árvore viver 200 anos, então ela vai demorar muito mais para voltar para o ciclo de carbono do que nós. A gente vive 70 e daqui a pouquinho já está se decompondo e o nosso carbono está voltando para o ciclo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Nossa última questão, a gente vê novamente uma questão que ela tinha um grande potencial para ser uma ótima questão. Essa sim precisava de uma introdução. Sugiro a vocês que vocês pesquisem essa questão sobre a relatividade se o processo é rápido, se o processo é lento. Por quê? Alguns processos do carbono realmente são rápidos, mas se você olhar e pensar, poxa, o ciclo do carbono tem tantos processos, e você somar, analisar todos eles, não é rápido o ciclo como um todo. Alguns processos dele são rápidos, tá? Aí, eu fiz isso daqui por eliminação. É só vocês pensarem e compararem. Quem morre mais cedo? Quem é que se decompõe mais cedo? Simples, porque quem for morrer ou se decompor ou ser utilizado mais cedo vai poder passar o carbono que está no seu composto, está no seu organismo, na sua estrutura, para que seja transformado em outra coisa. Vai entrar no ciclo mais rápido. Então eu fui comparando, ó. Letra C. Entre a letra C e a letra A, qual das duas alternativas vocês acham que o carbono é utilizado ou é reciclado mais rápido? Na conversão de açúcares ou na dissolução do carbono nos ecossistemas aquáticos? Lógico, na dissolução dos açúcares, porque os açúcares são consumidos e quebrados, metabolizados muito rapidamente. Então, o carbono ali sofre diversas modificações, ele está num ciclo muito rápido. Já nos ecossistemas aquáticos, isso aqui é até uma péssima alternativa, porque quando você fala ecossistemas aquáticos, você fala das rochas, que vão sofrer deteriorização. Você fala dos peixes, que eles vão se alimentar de outros peixes, vão ser consumidos por alguns peixes. Você fala de algas, então você fala de um componente que tem outros 1000 componentes. Ó, a liberação de CO também é muito rápido, porque o gás carbônico ele nunca para, ele é o principal ali que motiva todo o ciclo. No caso também, o liberado pela respiração, ó, tá mal escrita essa alternativa. Liberado pela respiração. Podia ter botado uma frase melhor, mas a gente sabe que é o mesmo caso
da letra E, então só me sobrou marcar a letra D. Se você for parar para pensar, na natureza, a madeira ela não é degradada assim tão facilmente. A madeira só está entrando no ciclo do carbono de uma forma muito rápida porque nós estamos desmatando e queimando de uma forma muito massiva. Porque é muito mais capaz de uma árvore viver 200 anos, então ela vai demorar muito mais para voltar para o ciclo de carbono do que nós. A gente vive 70 e daqui a pouquinho já está se decompondo e o nosso carbono está voltando para o ciclo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.